Bom, meus amigos, boa noite. Para quem não me conhece, sou Flávio Cadejani, médico endocrinologista, aqui em Brasília, DF, mestre e doutor em endocrinologia clínica. Eu estou com uma grande surpresa hoje e ao final trarei uma outra grande surpresa que vocês vão descobrir ao longo da nossa conversa. A primeira grande surpresa é que a doutora Gabriela Ferrari, depois de quase 9 anos na Suíça, voltou para o Brasil. Essa joia, elogiada internacionalmente, está de volta e irá começar a voltar a trabalhar conosco, tá? Lá na corpometria. Então, nada melhor do que um podcast que eu nunca fiz na vida para conversar com ela. E, ao longo da conversa, vocês vão entender o que vai acontecer a partir daqui 1 a 2 semanas e que promete mudar bastante a forma como a gente enxerga a nutrição. A nutrição, antes de mais nada, gente, ela vem em primeiro lugar, tá? Mas ela enfrenta desafios que nós não podemos ignorar. Entre eles, a substituição da nutrição pela inteligência artificial, se o nutricionista não souber humanizar a consulta e trabalhar de forma que nenhum ChatGPT da vida consiga. Outra questão é a questão da aderência às dietas, né? Pouco se fala sobre quanto se adere à dieta e culpa-se sempre o paciente pela não adesão à dieta. As pessoas têm momentos e momentos, né? Gabi, eu queria que você me contasse antes de mais nada, como você está sentindo essa volta ao Brasil e o que você espera. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela linda apresentação. Flávio, meu parceiro de profissão, um grande amigo também. Minha admiração por você sabe que é imensa. E minha gratidão também, porque você foi um grande reconhecedor do meu trabalho. A gente sempre trabalhou muito bem juntos, então é um prazer enorme voltar para a clínica, principalmente. Voltar ao Brasil é voltar às minhas origens, né, Flávio? Sim. Então, é voltar a trabalhar na nutrição como eu tenho o hábito de fazer. Foi muito desafiador me adaptar à Suíça, né, ao tipo de atendimento na Suíça, que é diferente, o público é diferente, ele demanda... Você foi reconhecida, só para deixar claro, você é também uma nutricionista oficial na Suíça, né? Eu fiz o reconhecimento de diploma pela Cruz Vermelha, então eu tenho autorização para trabalhar como nutricionista na Europa. E aí tive que fazer adaptações, mas eu tive uma aceitação muito boa lá também. Porque justamente é um tipo de nutrição que eles não estão acostumados. Então eu tinha pacientes assim da Suíça toda, não só da minha região, que me procuravam. Eu já tive paciente que viajou 1h30 para fazer consulta comigo, né? A Suíça é um país pequeno, então 1h30 na Suíça é bastante. Do outro lado do país. E que veio consultar comigo por isso, porque é uma nutrição que eles não estão acostumados. Né? Lá eles têm uma forma de trabalho que nutricionista é para tratar doenças. Então, eles não têm a forma de prevenção como a gente tem no Brasil. Então, é sempre, ou o meu médico me encaminhou porque eu estou com colesterol alto, porque eu tenho diabetes ou qualquer outra coisa, e aí eu estou procurando você porque eu sou obrigada a fazer isso. E aí, quando você pega uma forma completamente diferente de trabalhar na nutrição, as pessoas começam a se questionar. Peraí, então aqui dá... Por exemplo, teve uma das primeiras pacientes que eu atendi lá que falou, eu nunca fui nutricionista porque eu amo pão. E todo nutricionista manda parar de comer pão. Eu falei, não, mas peraí, vamos conversar. Tem algumas dietas que você pode comer pão e tal. E uma das coisas que eu mais trabalhava na Suíça foi o que eu fiz mestrado, e para quem não sabe, o Flávio foi meu orientador no mestrado, foi com Alternate Day Fasting. Isso era o que mais as pessoas me procuravam para fazer, porque era uma coisa muito nova para eles, que eles não estavam acostumados, e é perfeito. Eu queria que você explicasse pra gente, porque, Gabi, daqui a pouco eu vou trazer as provocações maiores. O Brasil, o que o Brasil chama de jejum intermitente, na verdade é um tipo específico, é o Time Restricted Feeding, que é de comer 8 horas e ficar 16 horas sem comer. Exato. E eles têm uma mania de combinar até com low carb Time Restricted Feeding, né? Mas no Brasil também, Gabi, você fala da Suíça, no Brasil eu não vislumbro algum nutricionista trabalhando com Alternate Day Fasting, e que eu queria que você contasse para nós. Aí já vem mais uma coisa muito legal. A gente ainda não publicou, mas eu acho que é uma excelente oportunidade, porque, inclusive, houve uma redução das publicações nesse assunto, então precisa dar uma retomada. É bom. O que é o Alternate Day Fasting e o que ele vem trazer de
de solucionática para a problemática da aderência, por exemplo. Então, para a gente falar sobre isso, eu acho importante também, no começo do podcast, você falou da dificuldade que muitas vezes os pacientes têm da adesão à dieta e que muitas vezes essa culpa é jogada para o paciente. Então, você não conseguiu fazer e esse problema é seu. Eu nunca encarei dessa forma, né? Eu acho que eu e o paciente somos um time. Então, se ele não está conseguindo fazer, tem uma falha minha também, e a gente juntos tem que conseguir encontrar uma solução. E aí entra a Alternate Day Fasting na minha vida. Porque quando a gente foi para aquele congresso em Minneapolis, eu tinha essa grande dúvida na minha cabeça do que fazer com aqueles pacientes que eu recebia, que a gente tinha vários que estavam quase na bariátrica, né, e vinham procurar a gente, eu preciso de uma solução. Eu lembro do Leandro, aquele paciente nosso, ele falou, vocês são a minha última esperança. Se não der certo aqui, eu vou para a bariátrica. E a gente conseguiu, ele perdeu 60 quilos, né. Então, exatamente. Eu precisava de uma solução para esses pacientes que vinham e diziam, olha, eu não consigo fazer dieta, eu já tentei vários e eu sei, é assim mesmo, eu não vou dar conta. Quando a gente foi para o congresso, tinha uma pessoa lá apresentando o trabalho dela e aquilo para mim foi assim uma luz no fim do túnel, porque o Alternate Day Fasting, como o Flávio falou, dentro do jejum intermitente, né, uma forma de jejum intermitente. Então, você faz um dia de dieta, bastante restrita, né, 25% da necessidade energética, e o dia seguinte é livre. Ou seja, o paciente hoje faz uma dieta muito restrita e que é muito difícil para ele, mas é a curto prazo. Então ele pensa, poxa, amanhã eu vou comer o que eu quiser. E ele tem pelo menos 3 dias livres na semana, que ele vai realmente comer o que ele quiser. Então, para esses pacientes que têm muita dificuldade de fazer dieta, é ideal. Pelo menos, algumas pessoas me questionam, mas isso não é o ideal, porque você está deixando livre a alimentação 3 vezes na semana e esse paciente não vai ter uma alimentação saudável nesses dias. Concordo em partes, tá? Porque não é... Porque assim, ok, você pode até pensar dessa forma, mas se você pensar assim, se a gente presumir que isso é verdade, eu posso usar isso como uma entrada. Primeiro, para o paciente ganhar confiança e ver que ele é capaz de fazer uma dieta. Agora, por que eu não concordo com isso? O que eu vi nesse meu tempo todo de trabalho com esse tipo de dieta? Você faz uma reeducação alimentar sem ser forçado. Então, esse paciente, com o tempo, já não consegue mais comer tanto quanto ele imaginava, ou as coisas que ele imaginava. Vai perdendo a graça. Ele vai mudando. Porque deixou de ser proibido. Naturalmente, né? Então, eu lembro um paciente que me mandou um vídeo, a esposa dele mandou um vídeo. Nossa, eu tô com ódio de você, porque ele era carioca, eu sempre tive costume de comer arroz, feijão, batata frita e 2 bifes. E hoje eu não tô conseguindo comer nem o primeiro. E eu falei, mas você pode comer, é seu dia livre, eu não tô te proibindo de nada. Mas a pessoa não consegue. Então, é legal por isso, porque você faz a reeducação alimentar do paciente, ele naturalmente vai fazendo melhores escolhas, sem que seja algo imposto por mim e sem ser sofrido. É o que eu mais ouço dos pacientes. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir emagrecer fazendo uma dieta que não fosse difícil. E não é difícil, não tem que ser difícil. Porque você sabe que no dia seguinte você vai poder comer. Exatamente. E a gente... É curto prazo, é o que eu tô falando. A gente tende a ver uma redução na ingestão calórica nos dias livres. Exatamente. Com o tempo, né? Então, primeiro que assim, o nunca mais dói. Uhum. Tá? E só aquela motivação que não dura muito tempo, porque vai gerando as vontades, né? Não, e se então você vai fazendo as pazes com a comida. Exatamente. Você pega esses pacientes, né, os que a gente mais tinha na clínica, obesos compulsivos. Como é que você vira para um paciente desse e fala, olha, esquece o chocolate, a pizza, a Coca-Cola a semana toda. Você vai ter um dia para comer isso. A pessoa não consegue. Ela faz 3, 4 dias, no quinto ela já está subindo pelas paredes desesperado, porque não é o hábito dele. Então, quando você faz dessa forma, o paciente hoje está muito difícil. Mas amanhã eu vou tomar minha coca, vou comer minha pizza, meu hambúrguer, o chocolate, o que eu quiser. Com o tempo, na semana que vem, ele já não quer mais aquela pizza, aquela coca e aquele hambúrguer. Porque ele está se sentindo bem. E aí, quanto melhor você se sente... Ele sabe que ele vai poder, às vezes. Então, assim, se de vez em quando der vontade para ele... Tá dentro do previsto. Tá dentro do previsto. Isso é legal também. Porque o paciente come sem culpa. E aí ele come menos. Porque o proibido é mais gostoso. E assim, isso eu acho que a representação é uma exemplificação prática que dá muito certo da psicologia da nutrição. Que precisa vir. E aí, eu faço uma provocação importante. Abi, quando eu vejo um estudo, o que eu passo nas minhas palestras é: parem de ver a média. Vejam a distribuição dos resultados. Você vai ter super respondedores, maus respondedores, não respondedores e respondedores até paradoxais.
E, infelizmente, não tem muito que prediga, nem aqueles testes de genética predizem tão bem quem vai responder melhor em dieta low carb, low fat, etc. Né? E cada um tem uma realidade diferente que precisa de detalhes diferentes dentro de uma dieta. Então, eu acho que a gente precisa... O que você acha da ideia da gente... Eu vou dar um exemplo. Por que a dieta precisa sair da primeira consulta? E não, por exemplo, você faz a primeira consulta, você conversa sobre o que a pessoa come, aí ela faz o registro, sei lá, de uma semana, e aí depois que ela refletiu, porque é o período em que ela vai mais evoluir na percepção do que ela come, não quando ela chegar na primeira vez. Daí faz o tempo de fazer calorimetria indireta, alguns exames, etc. E aí começa no dia da semana seguinte, dentro do que ela mesma observou, através de fotos e etc., para poder prescrever. E o paciente, todo mundo tem essa dúvida, né? A pessoa emagreceu 3 quilos, outra 6, outra 5. E em vez de a gente ficar tentando bater cabeça, tentando fazer GWAS, que é Genome Wide Association Studies, de tentar associar, ver a resultante fenotípica de tudo isso, de você ver, você prescreve um determinado tipo de dieta, ajusta o cardápio, óbvio. Aí você vê se o paciente respondeu sim ou não, tanto do ponto de vista de composição corporal, quanto do ponto de vista de metabolismo, então pela calorimetria indireta, ou também de adesão, né? E fazer um período de conhecimento de como ele responde. O que você acha dessa ideia, que é um shift, uma quebra de paradigma na forma de fazer nutrição? Tá. Eu geralmente faço isso, não com todos os pacientes, né? Quando eu tenho um paciente, por exemplo, que fala, eu não sei porque eu tô engordando, eu nem como tanto assim. É a primeira coisa que eu falo. Então tá bom. Quando você sair do consultório, você vai preencher esse recordatório para mim nos próximos 3 dias. E normalmente, o feedback é sempre o mesmo. Eu não imaginava que eu comia tanto. Porque a pessoa come um pouquinho aqui, um pouquinho. Aí eu explico, né? Quando você faz um recordatório alimentar, você vai escrever tudo o que você come. Não é só as grandes refeições. Porque geralmente as pessoas só registram as grandes refeições. Então eu comia tanto no almoço, comia uma salada no almoço, café da manhã. Mas e a balinha que você pegou ali, o chocolate que você comeu, aquele biscoitinho? E quando você anota tudo isso, assusta. As pessoas não têm consciência do quanto elas comem. Então, isso é muito importante. O recordatório eu uso para muitos pacientes, mas é uma coisa extremamente importante para que a pessoa tenha consciência da alimentação dela. Não só de qualidade, mas de quantidade também. E isso, para grande parte dos pacientes que não tem essa consciência, é muito importante e é interessante. Até para você também se basear, eu uso muito para me basear quando eu vou fazer o plano alimentar do paciente. Porque ali, quando ele faz esse recordatório, eu vejo o padrão alimentar dele. O que ele gosta de comer? Isso é uma coisa importante. Eu não posso fazer uma dieta para um paciente completamente aleatória ao que ele gosta, ao que ele come, ao que ele tem hábito. Então, eu estava falando até disso com meu marido, quando você vai fazer eu, pelo menos, tenho essa preocupação. Eu vou fazer uma dieta para uma pessoa do Nordeste. Eu penso, o que se come no Nordeste? O que essa pessoa come? O que ela tem hábito? O que ela gosta? Então, eu tento adaptar a dieta a isso. Porque se eu coloco um cuscuz, sei lá, uma coisa muito nordestina, para uma pessoa do Sul, eu não sei se ela vai ter adesão. Não é o hábito dela. Não quer dizer que ela não vai gostar, mas não é o hábito dela. E aí você entra na personalização. Por que é importante eu olhar o paciente como um todo, por inteiro, para eu avaliar o que ele vai ter uma melhor adesão. Agora, o que você falou sobre fazer uma dieta e conhecer o paciente, isso eu sempre explico para os pacientes. A gente, no início, tá dando um tiro no escuro. Porque você não sabe, você não tem certeza de nada quando você vai fazer uma dieta para o paciente. Essa honestidade... Você propõe alguma coisa baseado no que ele te falou, nos exames que você tem e no que você acha que vai funcionar. Mas pode ser que não funcione. E aí você muda a estratégia. A gente tem várias estratégias. Né? Não tem uma forma de dieta só. Né? Então eu posso agir diferente. Olha, isso aqui você não respondeu. Então vamos fazer de outra. Vamos tentar outra forma? Não, beleza. Então vamos. É isso. Então, na verdade, você tem duas individualizações. Você tem a individualização do tipo da dieta e depois a individualização do cardápio dentro dessa dieta. Exatamente. Então, é uma dupla camada de individualização. E ver se a pessoa também está disposta a se conhecer, porque às vezes ela dá certo com 5, 6 tipos de dieta que pode ajudar. Justamente. Então, assim, a minha provocação é o seguinte: por que a gente não faz, às vezes, quando dá certo,
Às vezes a pessoa ainda assim quer mudar porque ela quer testar outro tipo. Uhum. E tá ok. Tá tudo bem. Porque é um claro. período de conhecimento. Porque hoje eu não consigo vislumbrar, Gabi. E olha, fui ao último congresso de nutrição lá nos Estados Unidos. Confesso que fiquei um pouco decepcionado com esse último congresso. Uhum. Mas assim, agora em 2025, eu não vi nada parecido ainda focado na pessoa. E pensando que é o seguinte também. Às vezes a resposta dieta muda com o tempo. Claro. Então, é interessante que a pessoa se conheça, uma fase intensiva de conhecimento, e não adianta, Gabi, eu vou falar assim, tem gente que pode não gostar do que eu vou falar, mas nada melhor do que a resposta clínica, Uhum. Com certeza. tá? Testes alimentares, para mim, eles ainda têm problemas. Eles não, assim, eu vou dar um exemplo, teste de intolerância à lactose. O paciente passou extremamente mal no teste. Só que aí ele subiu mais de 20 pontos na glicemia, significa que ele digeriu um pouco a lactose. Então, pode comer à vontade. Aí o cara vai morrer de passar mal. Então, assim, e ali é lactose mesmo, não é nem leite. Então, assim, a gente trata a pessoa. Exatamente. Não. E, assim, a promoção da saúde, ela também é deixar a pessoa com menos culpa do que ela come, conhecendo porque, inclusive, ao meu ver, até a proporção com que ela pode se permitir ou não varia de pessoa para pessoa Uhum. e do tipo de alimento. Então, assim, como que você vê mudar completamente essa abordagem? Não, para você não é mudar, porque você já veio de uma background, mas é um background, Gabi, que eu não me recordo, posso estar errado, mas eu não conheço aqui no Brasil alguém que tinha esse tipo de prática do alternate day fasting. Você lembra de alguém? Não. Então, assim... Tanto que quando a gente apresentou meu mestrado foi um choque, né? Você lembra? Foi, tentava achar problema. Foi um caos completo. Achava, o Porque era HDL... novidade, era... Não, como tudo assim, né? primeiro riem, como dizem. Primeiro eles riem, depois eles criticam e depois podem aceitar. Mas o fato é, o que a gente está fazendo hoje não está sendo suficiente. Uhum. Se a gente não mudar, não adianta querer esperar o maior resultado. E não adianta ter 300 vídeos no Instagram querendo conscientizar. Você acha que é uma pessoa que já tentou 30 tipos de dieta, não sabe que ela tem que comer, entre aspas, menos, sabe? Assim, tem que conscientizar. Como se não houvesse uma química que influenciasse na escolha. Lógico. Às vezes o alimento influencia. Então, assim, é muito humana essa visão sua de saber que a pessoa ela vivia baseada na comida. Ela vai continuar, só que com o tempo vai perdendo a graça. Isso daí, eu vou até falar uma coisa que você não sei se você achar estranha. A palestra que eu dei no Congresso Americano de Medicina Esportiva agora, final de maio, nos Estados Unidos, no Congresso Americano, foi sobre uma descoberta minha de 8 anos atrás. Só agora caiu a ficha deles. Uhum. Então, não vai parecer pretencioso o que eu vou falar, mas é um pouco à frente do tempo às vezes. Então, acho que agora, o Alternate Day Fasting, que é o dieta de dias intercalados, porque a pessoa ela sabe que ela vai poder comer. Então, dá muito alívio. Entre muito melhor do que quando a gente entrou. Então, assim, eu fiz uma apresentação, então já vou aproveitar para falar. A Gabi vai fazer parte e ela já vai ter bastante mão. A gente vai começar um programa de biohacking e eu estava procrastinando, aqui eu vou trazer meu lado humano, bastante. Tive algumas questões pessoais e a vinda da Gabi me fez cair a ficha, junto com uma outra nutricionista que deu um piti comigo, mas assim, estava certa, não estava errada. Uhum. E a gente provavelmente vai ter uma demanda alta, porque as pessoas vão querer participar, vai estar muito bem organizado. Hoje eu também estava organizando a parte administrativa. E assim, Ami, eu acho que você vai encontrar, a gente vai registrar tudo. Eu quero registrar no Próspero, no registro de estudo observacional prospectivo. Uhum. Por que estudo observacional e não de intervenção? Porque se for de intervenção, você seria obrigatória colocar tal tipo de dieta. E não é. É individual. Então é observação da vida real. Estudo de vida real. E analisar como foi a resposta, satisfação, etc, etc. Sim. Por quê? Eu acho que
a pessoa não vai ficar com a gente para sempre. Lógico. Nem é nossa intenção. Não é nossa intenção. É dar liberdade para ela conhecer. Exato. É o que eu falo, é ensinar você a andar com suas próprias pernas. E às vezes, pode ter gente que faça intermitente, que vem e passa 3, 4 meses por ano, Exato. para poder resgatar, É. tá? Inclusive, até no nosso trabalho que a gente publicou de obesidade, o tratamento também podia ser intermitente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, existem mais de 10 mil tipos de dieta no programa, tá? É uma novidade, nem a Gabi estava sabendo direito, tá? Existem mais de 10 mil tipos de dieta? Existem. Elas são variações, tá? Por isso que você tem subtipos. A primeira fase vão ser mais ou menos uns 200 tipos, tá? Haverá todos os tipos de dieta, basicamente, e de acordo com as percepções do paciente, como vocês notam que eles gostam, vocês vão conseguir encaixar. Então haverá um fluxograma. Só que essa discussão do tipo de dieta, vocês vão discutir no primeiro e na segunda consulta, tá? E a pessoa ela vai entrar sabendo de tudo. Tá? Eu ainda trouxe o aparelho de testar oxigênio muscular, algumas coisas a mais também. E a gente vai oferecer dentro do programa terapia de compressão para lipedema, que já tem na clínica. Ótimo. Então, assim, o objetivo realmente é trazer para a pessoa a resposta. Como que ela responde para cada? Quantificada. Porque, assim, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um único fator confundidor que vai ser difícil de corrigir. As primeiras 2 semanas, às vezes, perde mais balança, mas não perde tanta gordura. Ela começa a perder mais gordura a partir da terceira, quando ela não vê tanta balança. Exatamente. Então, por isso que a gente vai ter a análise de todo mundo. E aí, na análise da taxa metabólica, também vai ter lá essa calorimetria lá na clínica é nova. Ela é ela é mais intuitiva e dá muito mais resposta fácil do que aquela primeira. Entendi. Tá? Então, a gente vai conseguir montar gráfico evolutivo e entender como que essa pessoa respondeu. E captar junto com as calorias. O ideal, a gente tá com a única lacuna a gente queria tentar quantificar a alimentação dela. Aí vai ter uma forma assim, não vai ser todo dia. Se for uma dieta de um tipo só todo dia, 2 dias na semana. Se for 2 tipos, então, porque assim, tem as dietas contínuas, tem as dietas cíclicas, Sim. né? Então, assim, e as intermitências das intermitências. Tem dieta, por exemplo, Gabi, que vai ser assim, dentro de um mês, a pessoa viaja 2 semanas por mês. Então tem a dieta da semana que ela viaja e a dieta que faz. Então, assim, a intermitência às vezes não é diária. Sim. Assim, o alternate às vezes não vai ser diário. Exato. Tá, então a gente vai adequar, a gente tem capacidade e condições hoje de adequar para todo mundo. E se não der, a gente vai arranjar um jeito. Lógico, é isso. Então é sobre isso. É isso. Porque assim, e isso eu já vi muito, infelizmente, pedir para levar marmita no avião para casa, não dá no longo prazo. Não dá, Tem um perfil de pessoas que fazem, mas é insustentável. Não dá. E a nutrição, ela tem que ir exatamente pro lado onde nenhum ChatGPT vai conseguir responder. Ele não vai, inclusive, é um algoritmo que a gente vai exigir treinamento antes de começar. Ele quebra muito paradigma. Tem dietas que vão ser, por exemplo, tem VLCD, por exemplo. Tem VLCD, eu vou dar só um exemplo básico. Tá. VLCD, tá? Very Low Calorie Diet, 600 quilocalorias. Que às vezes no curto prazo pode fazer. Aí vai ter o VLCD-P, que é com high in protein, 70% de proteína. Aí vai ter o VLCD CHO 18 horas, que não vai poder comer carboidrato depois das 18. Aí vai ter o Early VLCD, que vai poder começar até 16. Então, dentro do VLCD vai ter tudo isso. Aí vai ter o High Fiber, que vai ter 20 a 40 gramas de proteína. Aí vai ter, esse ainda não vai estar na primeira fase, é uma provocação. VLCD ZCB, Zero Carb Balance. Para cada grama de carboidrato, 1 grama de fibra para zerar. Compensar. Então, assim, e vai ter as combinações desses. Então, por isso que tem tantos tipos. Entendi. Time Restricted Feeding, que é horas por dia. Vai ter 16-8 e 14-10. Do 16-8 vai ter de qualquer horário, vai ter Early, vai ter o Mid e vai ter o Late, tarde. O do 14-10 só dá para ser qualquer hora, early ou late. Aí você vai ter o alternate, só que os tipos do alternate day fasting também mudam bastante. Sim. Tá? Gente que tem mais insegurança com ad libitum,
a gente vai fazer uma overload caloric, então vai ter fazer contagem de macro. Sim. Então, assim, vai ter solução para todo mundo, tá? Isso vem muito... Eu não estou fazendo papel de nutricionista, eu estou vendo a questão das necessidades, questão de metabolismo. Até porque você nunca... Isso é uma coisa das coisas que eu mais te admiro, porque eu falo... Algumas vezes trabalhei com profissionais como você, assim, poucos, mas você respeita muito o nutricionista. Então, você sempre respeitou o meu papel, a gente sempre trabalhou em conjunto, você nunca foi um médico que disse, olha, Gabi, você tem que fazer assim, eu quero que faça isso. Gabi, eu acho que seria interessante, o que você acha de fazer tal jeito? A gente discutia junto. E o cardápio é de você, justamente. Então, isso é muito legal, esse respeito que você tem ao nutricionista, porque não é unânime nos médicos, sabe? Infelizmente, Flávia. Então, a forma que você trabalha com o nutricionista eu acho muito bacana, de muito respeito. O que você falou antes sobre olhar o paciente, né, por inteiro, eu acho que é uma coisa importante. Tem duas coisas que você falou também que eu quero falar. Sobre exames. Às vezes, a gente pega um paciente, não tem nada no exame dele, mas o paciente fala, Gabi, eu não me sinto bem comendo X, tal coisa. Aí eu vou ignorar? Não, mas aqui tá falando, ó, que você come, que você não tem nenhum problema com lactose. Tá, mas eu tô falando que eu não me sinto bem. Eu tive uma paciente uma vez, foi assim, ela falou, lá na Suíça, inclusive, eu não me sinto bem, eu tenho muito inchaço abdominal, muita distensão e tal, não sei o quê, falou tudo que ela sentia. Eu falei, olha, todos os seus sintomas, pra mim, mostram que você tem um problema com glúten. Você já tentou parar? Não. Falei, vamos fazer um teste? A gente faz um mês e vê. Fiz o exame de sangue dela, ela não tinha nada, nenhum problema com glúten, né? Ela não era celíaca e tal, mas ela tinha sintomas. Aí, 1 mês e meio depois, a paciente volta e fala, Gabi, minha vida mudou. Eu não tenho distensão abdominal mais, todos os sintomas que eu tinha eu não tenho mais, e olha que curioso. Eu fui à cabeleireira e ela disse que minha cabeça não estava vermelha, atrás, que geralmente eu tinha uma vermelhidão e que não tem mais. Aí eu comentei com meu marido, e meu marido falou, você já reparou que você não coça mais a cabeça? Porque todo dia quando a gente sentava para ver o jornal à noite, você ficava coçando a cabeça, e você não tem feito isso mais. Aí eu falei, claro, a gente reduziu a inflamação, então provavelmente isso aí era algum sintoma além dos que você já tinha relacionado com glúten que você nem sabia. Então, eu não posso ignorar o que o paciente fala. Não, claro que não. Então tá, no seu exame não tá dizendo que você tem problema com glúten, então você não tem problema com glúten. Cara, a pessoa tá dizendo que tem. Então, as pessoas, eu acho, a nutrição, assim, muitas vezes eles não ouvem o paciente. Não param para ouvir a pessoa que está na sua frente. Como é que eu me sinto? O que eu gosto? O que me faz bem? O que não faz? A minha mãe uma vez ficou internada e a médica falou, passou, sei lá, maçã, né? Passou alguma fruta lá para ela. E ela falou, olha, toda vez que eu como essa fruta, eu fico com o intestino preso. Eu sempre tenho constipação, eu tenho que comer mamão. Aí ela falou, mas essa fruta não dá constipação. Ela disse, mas eu estou dizendo que em mim dá. Não, não dá. No hospital, isso. E eu lembro que eu fiquei revoltadíssima, porque eu falei, como assim, gente? O paciente está na sua frente dizendo que isso não faz bem a ele. As pessoas não ouvem os pacientes. Então eu não posso me colocar numa posição, do outro lado da mesa, de ser a sabe tudo e que eu conheço de todos os alimentos e você não sabe nada. Eu vou te dizer o que você tem que comer e pronto, acabou, tá aqui sua dieta. Não é isso. Eu tenho que ter uma relação com o paciente, como eu falei, de time. A gente está jogando junto no mesmo time. Eu tô te ouvindo e a gente junto vai chegar num consenso. E aí entra também o que você disse, de ter essa percepção com o paciente, aí eu acho que entra muito na inteligência artificial. Qual é o meu diferencial? Qual é o diferencial do nutricionista hoje? Por que a pessoa não pega uma dieta pronta na internet? Primeiro, lá você vai colocar as informações que você quer dar. Então, você pode omitir uma informação, né, o ChatGPT, ou enfim, onde você for fazer sua dieta, vai fazer baseado nas informações que você está dando. Você pode não nem saber de alguma informação, porque a gente faz diagnóstico no consultório, o ChatGPT não faz. Sim. Você olha o paciente, eu, por exemplo, olho a unha do paciente, tem mancha na unha, tem ondulação na unha, sinal de desnutrição, sinal de falta de nutriente. Isso a gente vai fazendo diagnóstico no consultório. Eu olho para o paciente, eu vejo, poxa, a cor do paciente não tá boa, o olho, anemia, é diagnóstico, né? E outra, ética. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre conselho. A gente trabalha com um conselho por trás. Qualquer coisa que você faça errada, qualquer atitude sua em relação, né, minha no caso, em relação à alimentação do paciente, se esse paciente tiver algum problema baseado na dieta dele, eu tenho a quem responder. O ChatGPT não tem. Então é irresponsável
Você tá passando uma dieta, né, ali, ele tá pegando uma dieta, e se o paciente tiver um problema com Exatamente. aquela dieta? Quem é que vai responder isso? Uma coisa que você colocou que alguém poderia argumentar o seguinte, e eu já vou dar a resposta. Quando você falou que ela tirou o glúten e melhorou, alguém fala assim, mas ela melhorou as escolhas alimentares demais. É bem provável que ela não mudou muito as demais coisas. Não. Então não tem como atribuir a outros fatores que não o glúten. É só para deixar muito claro, porque sempre haverá aqueles que vão falar isso. Lógico. E é assim também, eu sempre falo isso para os pacientes, saber o que é bom e ruim comer, todo mundo sabe. Então você vai lá, você tem uma lista no Google ou qualquer lugar que você coloque, alimentos saudáveis, pá, você tem. Você sabe o que é bom, qualquer pessoa hoje sabe. Isso é saudável, isso não é. Até criança, pá. Quando eu fazia atendimento para infantil, eu sempre fiz domiciliar. Porque para criança, a adesão dela em consultório é muito diferente. Sim. Então eu ia na casa dela e falava na cozinha. Mostra para mim o que tem na cozinha de saudável. Põe desse lado. Aí trazia lá fruta e tal. E agora desse lado, o que tem que não é saudável na sua cozinha? Até criança sabe o que é bom e ruim. Agora, qual que é o meu papel? Combinar isso. Então, saber tudo que eu tenho que comer de bom, eu sei. Que horas você tem que comer? Junto com o quê? Qual alimento você vai combinar? E qual quantidade, horário? né? Isso é meu papel. Porque a pessoa pode falar assim, não, mas eu como super bem. Eu recebo vários pacientes assim. Eu como super bem. E eu não sei por que eu não tô conseguindo emagrecer, porque eu como muita salada, eu como vegetal, eu como fruta, tá comendo errado. Tá comendo no horário errado. Na quantidade errada. Esse é o papel do nutricionista, pensar por você. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu acho, assim, importante que as pessoas entendam, né? A maioria das pessoas sabe, eu vou comer fruta nesse horário, porque antes de treinar, ainda mais agora, né? Antes de treinar, eu tenho que comer tal coisa, porque eu vi no TikTok que eu tenho que comer não sei o quê, e aí depois que eu treino, eu vou comer taraná. Beleza. Tá tendo resultado? Não, não tá. Por quê? Porque você não tem um nutricionista. O nutricionista vai pensar por completo. Não é uma refeição. Não é assim, eu sei que depois do treino eu tenho que comer proteína, vou lá com um omelete. Beleza, e o resto? Pois é. O que você fez no resto do dia? Ela Entendeu? conseguiu atingir os níveis que precisavam de cada macro. É isso, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho isso muito interessante de avaliar. E, de novo, mesmo você prescrevendo daquele jeito, se ainda assim, foi o que você falou naquela hora, pode ser que ela não responda do jeito que você imagina. Exatamente. Então, nem sempre a culpa pode ser do paciente de não adesão. Mas ele sabendo que você não vai pôr a culpa nele, mesmo que ele não tenha aderido, é mais fácil de você receber dele a verdade. Exato. Então, a gente tem que ter o olhar de que as pessoas são humanas, que nem todo mundo, só porque você não ama, só porque o nutricionista não ama doce, só come saudável, não significa que as pessoas tenham a mesma facilidade. Uhum, exato. Tá? Força, foco e fé é uma coisa que tem um momento, só que ela precisa, a foco, ele não é paranoia. Foco, força e fé como meio de vida paranoico, ele cansa, ele pode dar burnout, ele pode trazer uma série de coisas. Nós não somos super mulheres, super heróis, etc. Nós temos que trabalhar dentro de uma realidade e a gente tem que saber responder e dar soluções terapêuticas que tragam para a pessoa um conforto, fazer as pazes com a comida. Sabe o que eu falo também? Prazer em comer. Pode até ser uma pessoa que não tem uma mega compulsão. Eu, Gabriela, tenho prazer em comer. Isso pra mim é uma coisa primordial. E tá tudo certo. Eu sentar e ter uma boa refeição. Eu prefiro não comer do que comer rápido, por exemplo. Então, isso pra mim é fundamental. E eu digo pros pacientes isso. Você precisa sentir prazer, mesmo que você coma uma quantidade menor. Mas sinta prazer naquele momento. A gente já tem poucos prazeres no dia a dia. Vive correndo, todo mundo estressado e tal. O momento que você vai se alimentar, não pode ser mais um tipo, lá vou eu de novo pra salada. Não. Tem que ser um momento que você vai ter prazer naquilo. Sabe? Eu até semana passada, uma paciente nossa, inclusive, me mandou mensagem, falou, agora que você voltou ao Brasil, quero voltar a marcar com você, porque você é a única que me entende, que eu te falo que quero comer arroz e feijão e você deixa. Gente, mas qual o problema? Isso é uma coisa fundamental para a pessoa. Então, vamos incluir o arroz com feijão dentro da dieta dela, do dia dela. O chocolate. Gabi, eu não vivo sem chocolate. Ok, você vai comer chocolate todo dia? Todo dia, beleza. Mas todo o resto tá adaptado com aquele pedaço de chocolate que você vai comer. Ou, por exemplo, você, não só na dieta, às vezes você pode pôr no alternate day fasting. Exatamente. Se não tiver uma solução ali. Ou então carb cycling. Claro. Ciclagem de carboidrato, dia mais baixo, dia mais alto. Lógico. Porque as pessoas também estão uma carbofobia que às vezes me preocupa um pouquinho. Totalmente. Tem gente que fica bem, ok. Para pessoas com diabetes funciona bem, dieta low carb.
Eu acho que tem foco específico. Só que E é importante lembrar, é low carb, não no carb, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas corta completamente o carboidrato, só que é uma coisa fundamental. É importante. E as pessoas têm que entender carboidrato como fonte de energia, não de gordo. É. Então, assim, o excesso de carboidrato, no longo prazo, por isso que o alternative fasting também não engorda. Por quê? Porque em tese você tem 24 horas para queimar. Uhum. Então, como é um dia sim, dia não, mesmo que ela tenha se entupido, ela vai queimar no dia seguinte. Então, e além de tudo, mantém o metabolismo mais acelerado. Mas, ainda assim, tem uma variabilidade na resposta. A gente viu no próprio estudo, tudo. Você tem pessoas que respondem melhor ou pior, e é a base disso que a gente vai trabalhar. E cada pessoa tem uma rotina e tem um horário. Uhum. Eu vejo assim, cada um tem um jeito. Isso, aí entra a personalização, né? Então, é isso. mas é cada isso pessoa é uma, cada rotina é uma. Eu não posso tirar uma dieta da gaveta e entregar para o paciente, que é mais ou menos o que a inteligência artificial faz, né? Uma dieta geralzona para pessoas de 30 anos que, por exemplo, são sedentárias, né? É a mesma dieta para todo mundo. Cadê a personalização? Não existe. Né? Mas é exatamente. Mas assim, a gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela vai aprender a perguntar os gostos da pessoa. Sim. Então, assim, ela vai conseguir fazer mais ou menos. Não é. Mas não vai chegar no patamar. Né? Mas não chega. Mas a gente trabalha de uma forma que não chega. Esse é o ponto. Porque aí Porque é o que as pessoas realmente precisam. A colegas, por exemplo, muitos, né, que fazem, a gente chama de nutricionista que faz dieta de gaveta, né? Porque o paciente chega, ele já está com a dieta pronta, ele entrega e pronto. Ou ele tem 5 modelos lá. Mas é isso, né? Pacientes, como eu falei, padrão, né? Paciente de 30 a 40 anos, que faz atividade física e não sei o quê, essa dieta aí, pronto. É igual para todo mundo. Não tem personalização. E aí você diminui a adesão do paciente, você diminui a resposta, você diminui todas as consequências que vêm. Então, assim, uma dieta personalizada. Como isso ainda não é experimental, porque a gente não está colocando nenhuma dieta que não existe, mas é uma abordagem que permite essa liberdade e permite essa adaptação em 2 níveis, né? Na verdade, são 3 níveis, porque primeiro se a dieta vai ser contínua ou se ela vai ser ciclada, e depois o cardápio. E aí, na investigação pós, repetindo a calorimetria indireta, que vai fazer parte, que vai ser um quê? Porque vai ter uma questão de ver como que a pessoa responde, qual foi a adesão, se deu certo, se não deu certo. Se não tiver dado certo, vai entender se foi por a questão de adesão ou se foi porque ela não respondeu mesmo. E assim vai formatando, vai fazendo um shape daquilo, tá? E até o início, da onde a pessoa vem e do que ela já fez, as impressões, tudo isso vão contar muito. Então, uma anamnese mais detalhada, que é uma terapia, porque assim, acho que a terapia nutricional, onde não é só conscientização, é autoconhecimento sobre a relação com os alimentos e com bebidas, né? A gente acabou não falando de álcool. Também. Gabi, sinceramente, eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, mas se a pessoa gosta de beber, você não acha que às vezes é melhor você estabelecer, por exemplo, um destilado com alguma coisa, com uma tônica zero, e aí não combina com carboidrato, fica só mais a proteína? Eu já faço isso. Porque eu sempre acho importante eu me antecipar ao paciente. Tá. Então, é importante eu prever isso do que ele fazer uma coisa completamente fora do que eu previ e não dar certo. Porque nunca foi publicado nem divulgado muito, mas em dietas de VLCD ou cetogênica, quando você coloca um destilado com alguma coisa sem carboidrato, ele não quebra a cetose e não quebra a perda de peso, né? Então, assim, aqui não é o objetivo de incentivar, mas é de saber que a pessoa pode, por vezes, né, para ser diário, fazer isso, né? Não, e até porque, por exemplo, a gente, lá na clínica mesmo, a gente tinha alguns pacientes assim, Gabi, eu tenho uma vida social muito ativa, meu trabalho me demanda isso. Pelo menos 3, 4 vezes por semana eu tenho que jantar fora com os meus clientes e tal, e eu preciso acompanhar as pessoas. Qual é a melhor bebida para mim? Eu tenho que fazer isso. Claro. Porque é isso que a gente está falando. Como é que eu vou virar para essa pessoa e falar, não bebe. Fala que você não está bebendo. Gente, vai durar quanto tempo? A gente sabe que isso faz parte da vida dele, né, ou dela, então eu preciso me adaptar a essa pessoa. E se ela quiser diminuindo a bebida, ela vai com um tempo diminuindo. Assim, você pode ficar enrolando com uma taça de vinho, por exemplo, a noite toda, sei lá, mas assim, ela tem que, como eu falei, é me antecipar, sabe, é prever isso, para que isso depois não seja um problema. Porque ela sempre vai ter assim, mas tive um evento.
Mas de evento não, já sabia que ia ter um Já evento. sabia? Porque todo ano tem Natal, todo ano Exatamente. tem festa de final de ano, todo ano tem festa junina, todo ano tem... Então assim, foi mês dos aniversários, todo ano tem esse tal desse mês Esse dos mês do aniversários. aniversário. Então, É. a Sempre gente vai tem ter uma que... desculpa, né? Sempre vai ter um motivo, né? É. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu tento fazer no consultório, é de acolher, mais do que julgar. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas são julgadas, e aí elas mentem. Elas não contam, elas mentem, elas omitem. Com medo do Com julgamento. medo, né? E eu sempre me coloco numa posição assim, eu não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar. Eu só vou conseguir te ajudar se você for sincero comigo. Então, assim, se você chegar aqui e mentir, eu não vou poder te ajudar. É aquela coisa, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Então, essa forma de trabalhar assim, mais acolhendo do que julgando, geralmente funciona muito bem. Porque a pessoa chega e ela já fala, eu não fiz a dieta essa semana. Poxa, falhei e tal. Diferente de muitas vezes que você vê o paciente e fala assim, não, fiz certinho, não perdeu 1 grama. Você sabe que a pessoa não fez. Porque quando você repete os exames, você vê que tá tudo do mesmo jeito, colesterol tá do mesmo jeito. Isso é uma coisa legal, inclusive, né, da Alternate Day Fasting, que a gente viu no estudo, porque essa segurança que as pessoas me questionaram na época do trabalho, poxa, mas você vai fazer isso, e as pessoas vão ficar comendo livre, comendo errado tantas vezes por semana. Só que a gente viu que mesmo nos exames bioquímicos, a gente teve melhora. Claro que teve. Né? Teve melhora de colesterol, por exemplo. Eu tive uma paciente na Suíça que parou de tomar remédio de colesterol, fazendo Alternate Day Fasting. Tá vendo? Só com alteração alimentar. E comendo livre 3 vezes na semana, pelo menos. 3 ou 4, né? Dependendo da semana, às vezes são 4. E aí o médico, você não precisa mais de remédio, parou. Mais de uma, na verdade, mas essa eu lembro que foi muito rápido, assim, 3 meses ela parou de tomar remédio. Então, isso é uma coisa legal da dieta também, da Alternate Day Fasting, né? Porque você tem uma melhora de saúde, não é uma melhora de peso, pura e simplesmente. Né? Não, melhora como um todo. Você melhora tudo. Porque você tem períodos em que você tem uma ingestão mais baixa, que é um período que queima. Então, não... E eu acho que, por mais que a gente explique isso aqui, só experimentando Exatamente. que a pessoa vai entender. E ali a gente viu aquela resistência à proposta da Alternate Day Fasting, mas porque a nutrição ainda estava, hoje estou começando a aceitar alguma coisa, assim, é muito engessada na calculadora e na não desumanização, na robotização das pessoas. Mas eu, de certa forma, Flávio, assim, até compreendo um pouco os questionamentos que a gente teve na época, porque eu vi essa preocupação em relação à saúde das pessoas, sabe? Então, poxa, isso aqui não é ideal. Não é. Se você pensar idealmente na nutrição, o que é, né? Qual é o ideal? Que a pessoa coma saudável todos os dias. Isso é o ideal. Não é funcional para aquela pessoa naquele momento. Tem pessoas que funcionam. Mas... Entendeu? Então, o meu questionamento foi justamente esse. Pode ser até que a pessoa não vai fazer isso a vida toda, mas é pelo menos uma forma que ela consiga se inserir nesse mundo que para ela é inacessível. Que até então, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo emagrecer, eu sou... a nutrição que espanta as pessoas. Eu não consigo, isso não é para mim. Eu já ouvi isso de paciente, nutrição, isso não é para mim, eu Mas não dou dieta conta. Perfeita é a dieta que a pessoa adere também. Que funciona. Exato. Eu falo isso para os pacientes, não adianta eu fazer uma dieta calculada, perfeita, maravilhosa, linda, que não vai funcionar na sua rotina. Porque ela não é perfeita. Passou do momento que ela não está sendo funcional para você, não serve, porque você não vai conseguir manter ela por mais de uma semana. Sim. Né? Então... Não consegue, dificilmente. E aí as pessoas desistem, né? É muito comum eu enfrentar grande resistência das pessoas em nutricionista por conta disso. Então, assim, eu acho que a sua volta vai ser triunfal, assim, né? Vai ser bom, e promete. Eu não queria falar mais, porque eu não quero entregar muito subtipos, etc. Só dei um exemplo. Mas a gente vai fazer todo o material, tá? Tô preparando até uma nova logo, alguma coisa assim. Provavelmente a gente vai começar com uma fase que eu chamo de versão beta, que é uma versão assim, você começa a atender normalmente, e aí vai ter essa versão beta de algumas pessoas que a gente vai para poder fazer os ajustes enquanto fica pronto todo o material para a gente começar de vez. Legal. E aí eu acho que vai ser muito interessante. Não vai ser um programa de custo baixo,
porque vão ser pelo menos 8 consultas com vocês, em cada fase, tá? Mas vale muito a pena pelo custo, Com certeza. tá? A pessoa vai fazer calorimetria, vai ser um autoconhecimento também, ó. Seu metabolismo baixou, aumentou. Tanto que assim, ó, vai ter algumas regras. Vai ser feito no mesmo dia e hora da semana. Isso é importante. Então assim, essa padronização. haverá algumas chatices. Mas assim, para que funcione, você precisa ter um padrão. Então, do mesmo jeito que a pessoa tem psicólogo toda quinta, 5 da tarde, ela vai ter a nutrição toda terça, 10. Entendeu? Então, assim, legal. E eu acho que é importante. Eu tenho a Fabiola, nutricionista, na clínica, e tenho a Amanda, nutricionista. A Amanda tem feito um trabalho semanal de acompanhamento, isso sim, ela pegou um pouco, e onde teve os melhores resultados de longe, tá? Porque são perfis diferentes, mas do paciente se desviando ao longo do mês é enorme. Mas ela pegou uma paciente minha e perdeu 50 quilos. Legal. E assim, adaptando, humanizando, mas ela não implementa o alternative fasting. Ela naturalmente acaba deixando um dia um pouco mais, Então, a gente vai ter esse treinamento, porque... E aí, para facilitar, eu falei assim, mas como que elas vão... Para onde que elas vão? Como que elas vão conseguir? Vai ter um algoritmo mais personalizado, tá? Que aí vocês vão conseguir ter uma noção para que lado vocês vão. Ótimo. Tá. Só tô contando as novidades aqui ao vivo, que eu não estava sabendo. Para variar. Não está sendo fácil, porque tem combinação. Eu trago alguns conceitos diferentes. Teve um estudo que eu não vi publicado ainda, foi apresentado, que o que você acresce de caloria numa dieta advém de proteína a mais, dificilmente aquilo vira gordura. Tende a ser mais muscular. Tá? Então, tem pessoas que querem ganhar massa. Então, não vai ter quantidade de caloria de proteína de 1,6, 2,5. Vai ter um mínimo. Entendeu? Aí não é uma quantidade calórica. Sim. Vai ter a quantidade calórica máxima de carboidrato e gordura, por exemplo. Vai ter as que não vão ter contagem calórica. Tanto no Time Restricted Feeding quanto no Alternative Fasting. Sim. Tá? E aí eu não vou dar mais spoiler. Porque ele vai trazer uma forma de abordagem. E assim, o paciente não vai precisar ficar fazendo uns exames mirabolantes. O conhecimento vai ser dele com ele mesmo. E ele dá... Qual que é a diferença, Gabi? A gente fica se matando para encontrar preditores de resposta. Análise dos multi-omics da metabolômica, IgG ou IgA dos alimentos, os testes, múltiplos testes aqui. Lá não, vai ser assim, no final das contas, a resultante a gente vai querer saber, porque são tantas variáveis que fechar esse ciclo dessas variáveis é inviável. Tá? E o que me interessa é isso aqui. Exato. Né? Claro, junto com saúde, etc. Obviamente a escolha vai ser de... mas o resultado a gente vai avaliar tudo isso, né? Não vai é só peso, tudo, é o que a gente estava falando, não é só peso. Por exemplo, uma coisa idiota que avalia a qualidade é o seguinte, quando a perda ela é mais seletiva de gordura, tende a mostrar uma boa qualidade da dieta, né? Porque eu já vi gente perder peso por parar a proteína. Exato. Porque perdeu músculo. Então... Ou água. Muita gente acha, nossa, perdi um monte. Não, inclusive, deixando muito claro para todo mundo, muitas vezes, os primeiros dias a perda de peso advém de água. Exato. Deixando muito claro. Não, e eu falo isso com os pacientes também, às vezes. Olha, uma alteração de peso, assim, de um dia para o outro, não é gordura. Eu tive uma paciente uma vez que me ligou desesperada porque ela ganhou 4 quilos de um dia para o outro. Eu falei, sushi. Isso não é gordura. Não, mas não é. Faz a dieta nos próximos dias, bebe bastante água. Você bebeu água? Mais ou menos. Então bebe bastante água e a gente vai ver como tá. Ela fez isso, me ligou, perdeu 5. Em 2 dias. Aí eu falei, pronto, provou que não é gordura. Não tem como você perder gordura assim, 4, 5 quilos de um dia pro outro. Ganhar e perder. Sim, gordura. Entendeu? Então, assim, não, é água. Não, isso tem, né? Importante. Aí em menos de um dia. Mas é importante que as pessoas entendam isso também, né? Essas variações, e por isso que a gente fala, é muito importante ter uma análise completa. Eu falo muito isso com os pacientes, mas por que bioimpedância? Porque
porque é importante que a gente saiba o que você está A perdendo. codificação, porque a percepção, ela engana. Não, e peso de balança não é nada, né, Flávia? Não é nada, A pelo pessoa amor de olha o Deus. peso de balança ou se desespera, porque eu já tive paciente assim também, que voltou falando, a dieta não funcionou, eu não sei, eu fiz tudo certo, eu não sei por que não tá dando certo, eu ganhei 1 quilo. Aí quando a gente faz a bioimpedância, o paciente perdeu gordura e ganhou massa muscular. É. Aumentou o peso total, só que mudou completamente a composição corporal. Então, é importante a gente saber que alteração é essa que está acontecendo. É de quê? De onde que ela vem? Porque só olhar o peso da balança, e aí? Porque muitas vezes a pessoa concilia com o início da atividade física. Sim. Aí o início da atividade É. física pode dar um ganho de peso advindo de músculo, porque é pesado o músculo, né? É. Então, eu acho que, por exemplo, o centímetro, normalmente a pessoa ganha até... Tem casos que a pessoa ganha peso e ela não ganha medida. Porque, na realidade, já ganhou aquilo que é muito denso, o músculo. Exato. Então, tem paciente assim, nossa, antes eu entrava nessa roupa com 65, agora com 70 eu já tô entrando. Sim, Sei. porque agora é mais músculo e menos gordura, Exatamente. que ocupa menos volume. Eu acho que, para não ficar muito extenso, Sim. a gente já deve finalizar aqui, até porque a gente não vai contar tudo, né? Exatamente. A gente vai deixar guardar. Saber. Não, a gente ainda tem coisa para falar, assim. Mas é um programa realmente que eu ainda não vi nada parecido. Odeio fazer propaganda e falar qualquer coisa. Mas o biohacking clínico e metabólico da corpometria realmente é um programa que eu estive para lançar já há um tempo, estava procrastinando. Sempre um quê de síndrome do impostor, já ouviu falar isso? Que é quando você nunca acha que tá bom o suficiente. Exatamente. Que é exatamente quem não é impostor que tem. Então, agora, quando você chegou, eu falei assim, agora não tem mais opção. Agora eu tenho que lançar. Agora vai. Agora vai, eu peguei, refiz, sim. Eu tinha dado um pré-treinamento para as meninas. Eu vi que estava muito difícil de compreender, porque estava muito detalhado. Então a gente vai ter uma primeira fase. E depois a gente vai implementar a segunda, aumentando o número de dietas e outras coisas mais também. Legal. Tá? Mas o que eu espero que aconteça é uma perda de peso mais significativa de gordura com preservação de massa muscular e conhecimento da pessoa sobre si própria, a ponto dela viajar e saber escolher. Exatamente. Sem ficar no desespero. Voltando ao que a gente falou no começo, andar com as próprias pernas. Andar com as pernas, exato. É o nosso objetivo, eu falo isso. E ela saber que para ela funciona daquele jeito. Que você fique comigo a vida inteira. Não, você tem que aprender a cuidar da sua alimentação, a fazer boas escolhas, né, de acordo com a situação que você tiver, ou numa viagem, ou na sua própria rotina normal, para que você consiga sozinho. Né? O meu objetivo não é que a pessoa fique ali a vida inteira precisando da minha orientação. Exatamente. Bom, então resumindo, galera, aguardem, porque o que vem por aí promete. A gente quer fazer uma coisa bem diferente, e assim, é muito diferente do que acontece nas clínicas normalmente, que é vender kit de soro, vender... Não tô aqui para julgar nada, assim, mas o nosso não é vender né, não é vender testes para ver qual o resultado. É vender... Qualidade de vida. A qualidade de vida, vender a forma como você responde às dietas, é vender o seu conhecimento sobre você mesmo, baseado em resultados reais de exames padronizados, validados, tudo muito bem feito e tudo muito às claras, assim. Então, para mim, assim, eu vejo um investimento que vale muito a pena, tá? Com certeza. E também vai ter a questão da suplementação junto, que a gente vai também participar da questão do treinamento, na preservação de massa muscular. Não vou falar quais são agora, tá? Mas tem algumas dicas novas, assim. Legal. E é isso. Eu tô muito feliz com a sua volta. Eu fiquei, assim, sem palavras quando você me contou. Voltei. Aí eu falei, gente... é um momento de eu também wake up. Mas obrigada pela Eu que agradeço por tudo. Não, mas é que assim, a gente tá no pré-início. Vamos lá. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.